Olá, pessoal! No Ampliando a Linguagem dessa vez, nós veremos o sinônimo e o antônimo. Não são tão desconhecidos assim para vocês, certo? Será um relembrar de conteúdos, certo? O vocábulo que em determinado contexto possuem o mesmo sentido ou sentidos semelhantes, né, parecidos, são chamados de sinônimos, tá? E o antônimo é justamente o contrário, tá? No antônimo, os vocábulos que em determinado contexto possuem sentidos opostos, eles são chamados de sinônimos. Ou melhor, desculpa, de antônimos. Então, voltaremos lá para os sinônimos para ver os exemplos. Como você viu acima, a relação de sinonímia ou de sinônimos ocorre de acordo com o contexto. Palavras sinônimas em determinada situação podem não ter relação alguma em outra. Veja nos exemplos a seguir. Lucas investiu a mesada na poupança. Lucas aplicou a mesada na poupança, ou seja, o aplicar e o investir, eles são sinônimos, possuem o mesmo sentido. A tropa investiu contra os inimigos. O enfermeiro aplicou o medicamento, certo? Então, investiu contra os inimigos não é sinônimo de aplicar, certo? Então, neste caso, ele não tem o mesmo sentido que essa outra oração, mas sim de atacar, né? E agora aqui, o enfermeiro aplicou o medicamento, não é sinônimo de investir, né, do investimento, e nem aqui do aplicar. Ele tem o sentido de injetar, certo? Aplicou o medicamento no paciente, certo? Então, ora, ele pode sim ser substituído, né, numa mesma frase, tendo o mesmo sentido, e noutras orações montadas aleatoriamente, eles podem mudar os seus sentidos e acabarem não sendo, neste momento, sinônimos, ok? Por isso que temos que conhecer bastante sobre os significados que uma palavra possivelmente possa ter, certo? Como você viu, o antônimo de uma palavra pode ser um termo diferente, como compra e venda, sim e não. Os antônimos, eles podem ser formados também pelo acréscimo de uma partícula de negação à própria palavra. Por exemplo, fazer, desfazer, legal, ilegal, próprio, impróprio, normal, anormal, e assim dando o sentido de contrários, certo? Meu vizinho está mal, meu vizinho não está bem, certo? Contrários. Então, aqui no caso, provavelmente você vai ter que substituir, né, uma palavrinha para que você possa fazer essa oração ter um sentido contrário. O jogo dos antônimos em um texto, ele cria uma figura de linguagem que você já estudou, a antítese, ou seja, ideia contrária, ok? Antônimos. Aí você pode vir respondendo as questões até a página 31, tá? Que vocês estão agora capazes de fazer o exercício até aqui, exercício 6, tá? Da página 31, para que vocês possam investigar, estudar sobre o sinônimo e o antônimo, certo? Aí, na sequência, nós veremos o que são os parônimos e os homônimos, certo? Aqui atrás, nós temos uma tabelinha, os vocábulos de significados diferentes, mas eles têm uma certa semelhança na grafia e na pronúncia, eles são chamados de parônimos, né? É o caso de absolver com L, que quer dizer inocentar, e absorver, que é de aspirar, de sorver alguma substância num pano, por exemplo, certo?
Ó, discente refere-se ao grupo de alunos, docente refere-se ao grupo de professores. Então, as palavras são bem parecidas, são semelhantes, porém existem significados e uma pequena diferença na sua grafia, tá? Inflação, alta de preços, e infração, uma violação. Ratificar é uma confirmação, retificar é uma correção. Comprimento, uma extensão, tamanho. Cumprimento, uma saudação. Oi, olá. Um flagrante é coisa evidente no ato. Um fragrante é algo que tem cheiro. Fragrância, né? Fragrância do teu perfume. Mal, com L, o contrário de bem. Estou me sentindo mal. Estou me sentindo bem, tá? E mal com o contrário de bom. Aquele lobo parece mal. Aquele lobo parece ser bom ou bom. Tráfego, trânsito, movimento, e tráfico, comércio clandestino e legal. Aqui a gente tem uma pequena lista de parônimos, existem muitos outros, tá? Só que a gente pode preparar uma lista para depois, né, vocês conhecerem mais parônimos, tá? E agora os homônimos, tá? Os vocábulos de significados diferentes que têm a mesma grafia. Aí agora a grafia já vai ser a mesma, só que a pronúncia muitas vezes também é bem idêntica, certo? Ou apenas a mesma grafia e assim, com apenas a mesma pronúncia, são chamados de homônimos, né? Então, nós temos os três casos de grafia e pronúncia iguais, de grafia iguais e pronúncia diferentes e de grafias diferentes com pronúncias iguais, tá? Esses três casos são chamados de homônimos e que têm significados diferentes também. No caso, as palavras curta e curta, empregados no anúncio, trata-se de homônimos perfeitos, ou seja, pois tanto a grafia quanto a sua pronúncia, elas são idênticas, certo? E agora observe outros exemplos, né? Vamos ver se a gente vê essa palavrinha aí, curta e curta, né? Ele diz que está no anúncio. Voltemos ao anúncio aqui, ó. Curta a vida porque ela é muito curta, né? Então, aqui é do verbo curtir, né? E aqui é de muito curta no tempo, né? De medição, né? Do curtir, tá? Mas não é do verbo curtir. Curtir está aqui, curta a vida, porque ela é muito curta, muito pequena, tá? Tá com uma característica, ok? Então, olha, ele diz aqui que estes são chamados de homônimos perfeitos, porque tem a grafia e a pronúncia idênticas, só que com significados diferentes, tá? Agora, está na hora de colher a safra. Eu gosto de brigadeiro, de colher, certo? Então, olha, grafia idêntica. Na hora de falar, não. Colher e colher, certo? No caso das palavras em destaque, nas frases acima, a grafia é a mesma, porém as pronúncias são diferentes. Nesse caso, trata-se de homônimos homófonos, certo? Porque apenas o som, homógrafos, apenas a escrita é igual, certo? A pronúncia é diferente. Hoje eu estou sem vontade de sair. Saí e gastei R$100. Pronúncias iguais, porém grafias diferentes. Aí, neste caso, as palavras destacadas são chamadas de homônimos, homófonos, porque tem os sons iguais, tá? Fonos vem de som, então sons iguais. Aqui, ó, homógrafos, grafos de grafia, grafias iguais. Tá? E homófonos perfeitos, porque tem a grafia e a pronúncia idênticas, ok? Então, olha, agora vocês também já conhecem sobre os homônimos e os parônimos, certo?
têm condições de responderem as questões até a página 33. Então, voltaremos lá no início, onde estão os sinônimos e os antônimos, certo? E vocês farão estes exercícios todos, tá? Para que a gente possa fazer a correção na aula online, tá? Então, bom trabalho e até a aula. Obrigada!